o dia, mas durante a noite você continua encontrando areia. Amém? E durante o dia é um vento, mas você pensa que está recebendo um vento para suavizar o calor, mas pelo contrário, o vento também é quente, ele te martiriza também. E durante a noite você recebe o mesmo vento, só que de forma diferente. Ele não é mais cheio de calor, mas ele é bem frio ao ponto de chegar abaixo de zero. Então não é fácil conviver no deserto, ou passar pelo deserto, ou andar no deserto. Mas para muitos de nós, às vezes nós estamos passando num deserto. E se brincar, alguns estão no deserto, estão ficando lá. Fala para o seu irmão, o propósito de Deus é preparar uma mesa para você no período em que você estiver passando pelo deserto. Amém? O deserto também nos leva, irmãos, para entendermos que são momentos de provações. São momentos dos quais o objetivo de Deus, quando nós estamos passando no deserto, é de nos aperfeiçoar, é de nos aprimorar. O propósito de Deus é nos ensinar alguma coisa. Em que lugar? Justamente aonde? Na faculdade, não. Lá no deserto. Existe até uma frase na boca de alguns cristãos que o deserto é a faculdade do cristão. Amém? Quer ter o diploma de sucesso? Vá fazer faculdade no deserto, você vai entender o que Deus quer contigo. Amém? Aleluia? Ninguém fala amém nessa hora. Né? Amém ou não amém? Amém. São poucos os corajosos que querem passar pelo deserto. Aleluia, mas vamos entender, irmãos. No Salmo 78, se você ler do versículo 1 até o versículo 72, que é o último, você vai perceber que você vê ali Deus como providência, você vê ali Deus como provisão e Deus cuidando das pessoas. Mas também você vê o outro lado. Você vê um povo que tinha esquecimento, ingratidão e murmuração. Tudo isso está lá no Salmo 78, que descreve toda a história de Israel no período do deserto até chegar à terra prometida. Ele resume muito bem essa história. Então, amado, entenda uma coisa, que Deus vai levar você a passar por momentos que para você parece ser deserto na sua vida. No deserto você não encontra habitação. Como eu brinquei com vocês aqui, né? De repente você recebe um direito de ganhar uma casa lá no meio do deserto. Não tem como fazer casa lá no deserto. Né? Moradias, e alguns nômades que moram no deserto moram de forma, né, arcaica, mais ou menos tendas. Eles colocam lá no meio do deserto para passar um momento lá e continuar a viagem. Então entendam, né, que no deserto nós não podemos duvidar do poder de Deus. Fala para o seu irmão, não duvide do poder de Deus. E nem tampouco nós devemos murmurar, porque Deus, Ele cuida de nós. Mesmo você passando pelo deserto, não pense você que está sozinho, não pense você que Deus me abandonou, não pense você que vai ter algumas respostas para as suas perguntas, porque na maioria das vezes, quando nós estamos no deserto, as nossas perguntas são feitas de forma errada. E nós perguntamos, por que, Deus? Por quê? Por que estou nesse deserto? Por que estou nessa dificuldade? Por que estou nesse problema, nessa situação? Por quê? Mas não é essa a pergunta, porque Deus vai continuar calado, não vai lhe responder. Porque a pergunta é, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar neste deserto? Amém. Essa é a pergunta. E você vai obter resposta, porque na verdade, Deus quer tratar lá no seu interior, o seu caráter, o seu comportamento, as suas atitudes, a sua forma de pensar. Era isso que Deus estava fazendo com aquele povo, porque aquele povo viveu muitos anos dentro do Egito. E o Egito era um país politeísta, ou seja, que tinha Deus em tudo quanto é lugar, e adoravam a tudo
estava se manifestando a eles como o único Deus, como o único que deveria ser adorado, como o único que deveria ser buscado, como o único que deveria ser presente na vida deles. E lá no deserto Deus mostrou que Ele verdadeiramente é Deus para aquelas pessoas. Mas pastor, precisa Deus me levar para o deserto para Ele se mostrar que é Deus? Para Ele me fazer aprender alguma coisa? Irmãos, a vida muitas vezes não é feita de bonanças. E muitas situações nós caracterizamos como deserto, porque são dificuldades, são problemas, são adversidades que virão contra nós. Mas Jesus não nos deixou enganados, porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de um bom? Tem de bom? De novo, tem de bom? Fala para o teu irmão, acorda, irmão. Tem de bom ânimo. Então no mundo tereis aflições, mas tem de bom? Essa voz de gatinho está me incomodando. Tem de bom? Oh, glória! Glória a Deus. Vamos ver se as leoas estão ferozes hoje, amém? Mas tem de bom? E os leões, vamos ver se tem. Tem de bom? Agora todo mundo, os leões e as leoas. Muito bem. Quando eu perguntar alguma coisa no decorrer dessa ministração, responda dessa forma. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então o propósito de Deus é levar para o deserto, Oséias capítulo 2, versículo 14 diz o seguinte: portanto eis que eu os atrairei e os levarei para o deserto e lhes falarei ao coração. Amém? É o que está escrito lá em Oséias 2,14. Entenda uma coisa: se você está passando por uma adversidade, se você está passando por momentos difíceis, algumas situações, aflições, eu quero dizer para você que talvez esse seja o seu deserto. Mas não se preocupe, foi Deus que permitiu que você pudesse estar passando por Ele, porque é Ele que atraiu você para este lugar, para poder falar com você justamente aí no seu interior. Porque muitas vezes você está gritando, muitas vezes você está clamando de forma errada, muitas vezes existe uma multidão falando com você, mas no deserto só está tu, só está você e Deus naquela situação. E nós vamos ver, irmãos, algumas situações. Entenda uma coisa: mesmo passando pelo deserto, existem promessas de Deus para você. E elas vão se cumprir, custe que custar. Amém. Glória a Deus. Fala para o seu irmão: as promessas de Deus. As promessas de Deus. Elas existem. E elas vão se cumprir. Não Não importa o tamanho do deserto, a extensão. Amém? O que importa é que Deus vai fazer cumprir essa promessa. Havia uma promessa para aquele povo: sai do Egito. Deus tirou aquele povo do Egito e os enviou para uma trajetória, um novo caminho, uma nova história. Mas nesse novo caminho, nessa nova história, meus queridos, infelizmente tinha um deserto na frente. E era necessário passar por ele. Deus quer escrever uma nova história. Deus quer mostrar a você um novo caminho. Mas entenda uma coisa: muitas vezes o caminho que Deus vai colocar diante de você é necessário passar por um deserto. E não é fácil caminhar no deserto, meu irmão. Não é fácil. Então, lá você precisa reconhecer e depender exclusivamente de quem lá? De Deus. Talvez no meio do seu deserto você vai procurar auxílio à direita, à esquerda. Todos irão falhar. Você vai se encontrar talvez numa situação isolada. Mas quero dizer, mesmo você se achando isolado, Deus está lá contigo. Nessas horas, cadê a igreja glorificando a Deus?
Será que Deus não vai estar contigo no deserto, não? Se você crê que Deus estará contigo no deserto, diga glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Não que seja força, eu arranco com glória a Deus de você. Porque se eu estivesse no seu lugar, eu já estava falando glória a Deus, porque Deus está comigo no deserto, mesmo no deserto. Mas vamos entender as limitações do deserto. Primeiro, não se encontra água facilmente. São as limitações do deserto. Outra coisa, muita areia, muito vento. Você que é acostumado a andar de olhos abertos, olhando para tudo quanto é lugar aqui no Brasil, se você for para o meio do deserto, a primeira coisa que ia acontecer, você ficar meio cego, porque você só ia ter areia nos olhos. Para andar no deserto tem que saber andar. Não é fácil. Lá também não tem plantação. Não tem como colher. Mas você precisa entender que mesmo não tendo recursos naturais, e ainda que parece que ser impossível acontecer certas coisas no deserto, Deus fez acontecer algumas coisas lá. E eu quero dizer, meu irmão, só estou lembrando que a mesma coisa Deus faz acontecer até nos dias de hoje, se você crer. E nós vamos entender, irmão, que na mesa do deserto, lá na mesa do deserto, embora a água pudesse ser difícil de se encontrar, eu quero dizer que nesta mesa você poderia estender as mãos e beber água, porque na mesa tinha água. Amém? Pastor, tinha água? Tinha, porque Deus providenciou água para aquele povo beber. O povo começou a murmurar: nós estamos nos desfalecendo de sede. Moisés nos trouxe aqui no deserto para morrermos de sede. Então Deus direciona Moisés e fala: vá até aquela rocha e toque lá naquela rocha. Amém, irmã? Onde não tinha água, onde não tinha fonte, onde não tinha uma bica d'água para o nosso nordestino aqui, amém? Onde não tinha uma nascente, Deus manda tirar a água da onde, irmão? Quem já espremeu uma pedra e por porventura saiu água? Vou espremer essa pedra e tirar um caldo. Hã? Espreme, não sai nada. Pedra dura, coração duro da pedra, né? Mas Deus fez milagre lá no meio do deserto, quando Moisés tocou naquela rocha, e de repente a rocha acendeu e saiu água do meio da rocha, e aquela multidão pôde levar a mão e saciar a sua sede. Aleluia! Aleluia! Eu quero dizer para você, nesse deserto talvez você esteja morrendo de sede, mas Deus vai providenciar água para você, e vai ter água na sua mesa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Mas não só que água vive o homem, mas de repente o povo começou a querer algo diferente. Eu estou com saudade de um bom tostado. Da onde? Lá daquela padaria chamada Padaria Premier. A melhor padaria, né? Da redondeza aqui está sendo considerada aquela até o momento. Vou lá comer o melhor pão. Vamos supor que a Premier é o Egito. Estou com saudade de comer aquele pão. E o povo começou a reclamar, não tinha como ter pão no meio do deserto, porque o povo não tinha como plantar trigo, não tinha como colher trigo e não tinha como fazer farinha de trigo. Mas de repente Deus vai e providencia o quê? O maná. Uma espécie, como se fosse grãos de trigo, começa a chover neles, lá no arraial onde eles estavam no meio do deserto, e Deus fala: colha o necessário para que coma você e a sua família. Não colha além do necessário, porque se colher além do necessário vai apodrecer. Por isso que existe a oração: o pão nosso de cada dia. Estava lá, de acordo feito no deserto. Então Deus faz chover maná do céu, e agora tem lá um povo no meio do deserto. O que tinha na mesa agora? Não tinha água, agora passa a ter água. Não tinha pão e passa a ter pão.